Boa noite, uma live rapidinho, que fazia tempo que eu não vinha. Quero ver se eu mantenho uma live aqui toda quarta-feira, às 7h30, 8h. Vai ser mais ou menos esse horário aí, a live entre 7h30 e 8h. Vamos ver qual vai ser as votações de vocês, o melhor horário. E a gente vai voltar aos poucos a fazer lives. E hoje, o tema da live é justamente uma das coisas que eu mais recebo, tanto no meu consultório, quanto nas fichas de avaliação, né? Quanto nas anamneses, quanto nos meus directs. Eu recebo muito essa dúvida, recebo muito essa queixa de pessoas que querem emagrecer, mas sofrem muito com o descontrole. Sentem aquela vontade muito grande de comer bobagem, de comer massas, de exagerar nos finais de semana. E a gente sabe que para emagrecer, se não sabe, vou explicar agora, tem que fazer o bendito do déficit calórico, ou seja, comer menos e gastar mais. Se você come muito e gasta menos, é óbvio que você vai acumular gordura. Só que por trás disso tem outras questões. Se é só isso, aí eu pergunto, por que você não consegue emagrecer e manter? Se é tão simples, é tão fácil, é só uma conta matemática, por que isso não acontece? Por que tá todo mundo sempre querendo emagrecer? Porque por trás disso tem outras coisas. Várias. A primeira, hormonal. A segunda, psicológica. A aluna não seria primeiramente psicológica? Não. Por quê? Porque o nosso psicológico também é afetado pela alimentação. Então, se o nosso psicológico pode ser afetado pela alimentação, significa dizer que nem sempre ela é o primeiro fator determinante no processo de emagrecimento, né? Na verdade, a nossa mentalidade, o nosso comportamento, ele pode ser alterado de acordo com a nossa alimentação. Mas esse não é o tema de hoje. Vamos falar sobre o terceiro ponto, porque o segundo é o hormonal. O hormonal é um fator que sim dificulta o emagrecimento, mas o terceiro ponto é o mais complicado, é o que mais acontece no consultório, porque o primeiro é emagrecer rápido, né? Aquela mentalidade da ansiedade. Beleza, a pessoa começa com tudo, você começa com tudo, mas o problema é depois. Quando chega ali entre 7 a 15 dias, que você já passou tantos dias de dieta, comendo pouco, fazendo muita atividade física, principalmente se você estiver fazendo sem acompanhamento médico, sem acompanhamento do nutricionista, de um personal, de uma equipe multidisciplinar, o que acontece? Quando chega entre 7 e 15 dias, você simplesmente não aguenta mais. Você só tá no frango, na salada, e aí o peso que você tinha perdido, você para de perder. E é bem aí que entra o desânimo. É bem aí que entra a fome desesperada. Porque até então você estava na motivação. Depois você começa a ter a verdadeira compulsão, que é quando você simplesmente olha para tudo e até coisas que você não gostava de comer, você passa a querer comer, você passa a desejar. E é um tipo de desejo relacionado às emoções, enfim. Mas por que isso pode acontecer? Primeiro, porque quando você restringe muito as coisas, ainda mais bruscamente, assim, abruptamente, isso vai acontecer. A restrição, ela leva à compulsão. Tá, aluna, eu sei disso, mas eu quero emagrecer muito rápido. Certo. Já tem que mudar essa mentalidade. Segundo, as pessoas não conseguem controlar por muito tempo porque o nosso estômago, a pessoa que está comendo muito e ela quer emagrecer, o nosso estômago ela tem várias capas e uma delas, a maior delas, é muscular. Então, quando você come muito, vai comendo muito, com o tempo, vai esticando o seu estômago. E aí, quando você, de repente, diminui o volume que você come, entende que essa pode dar uma falsa sensação de que você ainda está com fome. Então, leva um tempo a adaptação do seu corpo. Esse é um ponto. O segundo são hormônios que causam isso. O terceiro que na verdade é o primeiro, é você imaginar. Se eu tenho um estômago dilatado, eu como menos, a digestão vai ser mais rápida. Logo, eu vou ter a sensação de que eu tô com fome. Até porque o nosso intestino, enfim, tem toda a explicação técnica, mas eu quero dizer, em outras palavras, para facilitar a sua vida, você precisa de alimentos que torne mais lenta essa digestão. Então, no tema
da nossa live de hoje, que é a alimentação inteligente para você perder peso sem passar fome, eu vou te dar aqui algumas estratégias para você conseguir, sim ou sim, não tem para onde fugir. Se você aplicar essas estratégias aqui, você vai conseguir emagrecer sem passar fome. Você vai controlar esse apetite bem aí e emagrecer, sem precisar cortar os pulsos. A primeira são fibras. Se você começar a colocar as fibras, você vai conseguir controlar a fome, porque a fibra, ela demora mais tempo para ser digerida, né? Então, Luna, eu sei disso, Nutri, mas como é que eu faço para conseguir colocar essas fibras na minha alimentação se eu não gosto, por exemplo, de frutas com casca, né? Eu não gosto de sementes, eu não gosto de farinhas. Então, a gente tem algumas opções. Óbvio que você tem que fazer um sacrifício para você chegar lá. E o sacrifício é a readaptação, porque na verdade seu corpo nasceu para ser saudável. Então, você vai começar a colocar essas fibras ali, por exemplo, não só fruta com casca, mas você vai passar a polvilhar algumas fibras por cima, né, do seu prato pronto, e isso vai retardar o esvaziamento, você vai sentir menos fome, você vai demorar para sentir fome. Isso vai te ajudar no processo de emagrecimento, assim, sem sacrifício, sim ou sim. Porém, você tem que ter cuidado com o consumo de água, tem que ter o consumo ideal de água. Então, vamos começar a colocar mais fibras. O segundo ponto que a gente tem como estratégia para conseguir emagrecer, né, é pensar no alimento que faz com que você sinta paz. Luna, existem esses alimentos que você sinta paz? Sim, existem esses alimentos que vão produzir hormônios para te fazer sentir alegria, prazer, boa sensação, tranquilidade. São os mesmos alimentos que colaboram, né, no sono. Mas isso só é possível se você tiver um intestino saudável. Entende que é uma coisa puxando a outra? Beleza. Quais são esses alimentos? São vários, gente. E aí você, como um adulto, tem que começar a pensar em comer não só, tipo assim, ah, Luna, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gente, eu tô falando com adultos. A alimentação infantil que é um processo onde você tem que passar meses indo para terapia nutricional, para terapia complementar, com fonoaudiólogo e etc, para você conseguir fazer com que a criança ela evolua e consiga se adaptar àquele alimento. Não é o caso, tô falando com adulto. Então, assim, primeiro você ter consciência já muda tudo. Segundo, é você querer. Eu tenho que ter consciência que esse alimento aqui, para mim, vai ser mais do que um alimento. Ele é um remédio, tá? Vai agir como um remédio. Então, a função dele não é só me alimentar, mas nutrir também. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é você não tem pra onde fugir. Tem que inserir? Tem. Não suporto esse alimento, sei lá, linhaça de jeito nenhum. Aveia, chia, maçã com casca, pera com casca, uva com casca, que são opções de fibra, né? Mix de fibra. A fruta é um mix de fibra, gente. A gente tem 2 tipos de fibra ali. Quais são os substitutos próximos, as outras opções? E aí você vai conversar com o seu nutricionista, ele vai te dar alimentos ali próximo. Dito isso, o que a gente vai falar? Esses alimentos da paz tem que inserir na sua alimentação. E aqui eu vou citar alguns, porque são vários. E tem como você fazer receitas com esses alimentos para que você tenha menos ansiedade, para que você consiga se sentir mais saciado, pleno e feliz, para você não descontar os seus desejos, a sua ansiedade na comida e assim você conseguir emagrecer sem nem estar percebendo, porque você vai acabar colaborando com o teu processo de emagrecimento, né? Porque a gente sabe que, colabora muito. Então, esses alimentos da paz, que eu chamo de alimentos da paz... Oi, filho. Oi. São alimentos ricos em triptofano. Olha, sujou a mão. São alimentos ricos em triptofanos. E quem são eles? Banana, canela, algumas sementes também a gente tem são ricos em triptofano. São sementes, também a gente pode pensar em alimentos ricos em magnésio, como é o caso da semente de girassol, como é o caso da semente de abóbora, que são nutrientes que colaboram no processo do nosso humor,
né? Que são alimentos que eu chamo alimentos da alegria, alimentos da paz. Então, se você começar a inserir esses alimentos, assim como a gente tem também os chás, né, gente? Os chás também ajudam muito. Só que tem que ter um cuidado. Às vezes você pode fazer receitas. Não quero, não gosto de tal alimento. Tem receitas, Lunas, com esses... Tem receitas que faz mix, mistura disso tudo, inclusive. E que pode ajudar muito você. Não só para você inserir na sua alimentação, como você também conseguir, né, consumir de uma forma mais saborosa. E como é que faz isso? Tem que ter cuidado, porque algumas receitas, você misturar alguns ingredientes, alguns alimentos... Heitor, volta aqui. Se você misturar alguns ingredientes, alguns alimentos, certos ingredientes anulam a função do outro. Então, para isso, você tem que saber quais são, você tem que ter cuidado, né? E por isso eu acabei fazendo... Mas isso eu falo no meu e-book de receitas, que tem exatamente essa função, reduzir o apetite, né? Fazendo com que você emagreça sem sacrifício. E tendo aí um pouco de plenitude, de paz e um pouco de vamos dizer assim, mais sabor na sua boca. E isso faz com que você consiga, de fato, emagrecer. Te ajuda nesse processo para que você pare de sair desse ciclo de ficar sempre triste, né? De ficar indo e voltando, de começar a tentar e cada vez que, sabe, desanima. Com o tempo, o que você fazia de sacrifício hoje em dia já não tem mais resultado. Então, com essa onda que tá tendo das canetinhas emagrecedoras, que na verdade dinha não tem nada, elas são bem caras. E aí no mercado, aí na pirataria, tá saindo para mais de 8 mil reais uma caneta. Elas emagrecem muito rápido, mas a função principal dessas canetas, que emagrecem de 20 quilos ou mais de gordura e perdem muita pouca massa muscular, dependendo da pessoa que tá usando, elas fazem você retornar ao peso muito rápido. E qual é a função dessas canetas? A função dessas canetas é basicamente regular a insulina, que é um hormônio, né? Então, a princípio, essas canetas tinham principal função, que era tratar as pessoas que têm diabetes e fazer com que você demore mais para sentir fome. E qual é a função das fibras misturado com esses alimentos que eu chamo alimentos da paz, alimentos da alegria, que tem esses nutrientes que ajudam nesse processo. Gente, eu tô aqui com o Heitor. Quem não sabe, Heitor é meu filho. E aí, assim, live à noite, porque é o horário que geralmente vocês podem assistir. Tem que ter o Heitorzinho aqui junto. E para isso, eu fiz um e-book, criei um e-book. No meu e-book tem todas essas receitas, tem explicando isso. E o melhor do e-book, que eu chamo de Monjaro Natural, justamente porque tem o mesmo efeito do Monjaro, só que ele é natural. Você tem essas mesmas funções. Ela ajuda no emagrecimento porque você demora a sentir fome. E de fato ajuda. Eu já usei várias vezes muitas das receitas e muitas das estratégias que tem lá nesse e-book em pacientes minhas que eram obesas grau 3. Então, se em pacientes com alto grau de obesidade a gente tem vários resultados bons, imagina para quem precisa perder só ali uns 5, 10 quilinhos de gordura. Então, ele de fato ajuda, entra como sabe, uma luva, um tapa para dar um empurrão, para ajudar você. Não é só isso que vai fazer você emagrecer. E por isso, nesse mesmo e-book, eu coloquei vários bônus para ajudar no planejamento alimentar, para fazer com que você não fuja no dia a dia. Coloquei também cardápios, né? Exemplos de cardápio para você saber como usar o Monjaro, as receitas do Monjaro natural. Coloquei as indicações, as contraindicações, todas do Monjaro natural. Essas receitas são receitas que, de fato, moram no meu coração. Elas têm uma função muito boa para a saúde. E eu fiz esse e-book, de fato, com muito carinho. E coloquei todos os bônus complementares para ajudar, realmente, quem está nesse processo aí. Certo? Porque é uma dificuldade. É muito frequente as mulheres que têm essa dificuldade de emagrecer e não conseguem, porque simplesmente sentem muita fome, sentem muita compulsão, sabe? Nos finais de semana. Então, assim, tem muito conteúdo lá. Tem aula gravada, são 3, assim, direto ao ponto. Explicando coisas que eu não consegui explicar aqui agora pra vocês, por exemplo. Então, é muito, 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 muito bom.
sabe? E vai ajudar muito você nesse processo de emagrecimento. Então, lembrando, só déficit calórico, na teoria, seria ótimo para emagrecer se ela funcionasse, no sentido de se você executasse. Se eu sei que é só isso, por que eu não consigo emagrecer? Você não consegue emagrecer só com déficit calórico, porque você não consegue controlar a boca, porque você faz um déficit muito abrupto, muito radical, sem acompanhamento, você não tem um cardápio, você não tem receitas saborosas, você não tem alimentos que têm nutrientes que te ajudam a ficar de bom humor. Mas não é remédio controlado, sabe, gente? Comeu e pá, já sentiu ali um prazer pleno do tamanho do universo. Não, você vai sentir sim prazer, você vai sentir melhor, você vai melhorando o seu humor a cada vez que você vai mantendo. E óbvio, tem que manter a constância. Só que assim, constância, gente, não significa dizer perfeição. Esse é o maior perigo de quem quer emagrecer. É querer ser perfeita, é começar e achar assim. Eu sempre falo isso no meu consultório. Então, se você tá vendo esse vídeo, você tá vendo essa live agora, entenda. E se você tá tendo prazer de saber de uma das coisas que eu mais falo nas minhas consultas. E bato nessa tecla. Não deu certo, não comeu direito nessa refeição. Não foi o que você planejou, não foi o que você considerou saudável, não era o que estava no seu plano alimentar. Não entre em desespero. Na próxima refeição, tudo volta ao normal. Porque a dieta é igual à nossa vida. Nada ou quase nada sai como planejado. Quase nada é 100% do jeito que a gente planejou. Então, não vai ser diferente com a nossa alimentação. Não deu certo nessa, não consegui fazer do jeito planejado. O emagrecimento não é uma linha reta. O importante é no final do dia, é no final da semana, no final do mês, no final do ano, você ter ficado ali entre 8 a 0, né? Você ter conseguido executar pelo menos entre 70% a 80% do que você se comprometeu a fazer. E já dizia Joel J, se você perde para um sanduíche, uma água, uma maçã, você ganha de quem, né? Então, tem que começar a priorizar você e entender que o emagrecimento ele não é uma linha reta, não é perfeita. Vai ter dias que você vai comer fora do que você planejou e tá tudo bem, não tem problema, né? Não existe alimentos que matam se você não tiver nenhum problema de saúde, tá? Não existe esse alimento que mata. Porém, se a exceção virar regra, é problema. Então, posso comer o que eu quiser, desde que eu consuma com moderação, desde que eu consuma com equilíbrio, tá? Dependendo do seu objetivo, você pode comer de tudo. Mas, se você sofre dessa dificuldade de conseguir controlar sua boquinha, porque você tá nessas etapas de emagrecimento entre a primeira e a segunda semana, volta a repetir, você precisa ter alimentos e estratégias que vão te ajudar no teu humor para controlar essa ansiedade, para deixar de sabe, descontar aquela coisa, come doce, come massa, depois se sente culpada, não consegue se controlar. Chega assim, 15 dias de dieta, você simplesmente tá com uma fome que não aguenta, ou chega à noite tá com uma fome de atacar a geladeira. Pois é, para isso tem o e-book de receitas Monjaro Natural, que vai te ajudar a usar esses ingredientes que eu falei aqui hoje ao seu favor no processo de emagrecimento, para você demorar a ter fome, você ficar mais saciado e você conseguir emagrecer sem nem perceber. Então, eu te recomendo esse meu e-book, porque tem vários bônus nele que vai te agregar, vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. E se você quiser, o link dele é só comentar aqui, eu quero, que eu mando para você no seu direct, tá? No meu grupo do WhatsApp, lá eu sempre mando, de fato, coisas que eu não mando aqui. Às vezes eu lanço produtos, lanço coisas, dou muito material, muita coisa, muita assistência lá no meu grupo VIP. Se você também quiser participar do meu grupo VIP, é só comentar aqui, grupo VIP, que eu mando para você o link no seu direct para você participar. Por hoje é só, é isso. Fazia tempo que eu não fazia live. Um beijo, tchau!